feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Então, Davi pegou Betseba para tomar como mulher e ele conversou com ela. Não, ele engravidou ela, ele teve relação sexual com ela. Então, tomar para ser mulher na Bíblia é tomar para ser mulher. Não tem outra definição, é exatamente isso. E o que acontece aqui dentro desse contexto, Rafa? O rei Davi, ele, em vez de ir para a guerra, ele está no palácio dele, ele dá uma olhada da sacada do palácio, olha uma mulher tomando banho, acha aquela mulher bonita, traz aquela mulher, tem uma relação sexual e ela fica grávida, não é? Agora, quando você começa a pensar nessa questão, você fala assim, poxa, mas Betseba sabia também que Davi era o rei, Betseba podia ter evitado, sim, podia. Davi também podia ter evitado, tanto que o próprio Natã, quando vai repreender, ele falou, se você tivesse pedido qualquer coisa para o Senhor, Deus tinha te dado, o que você tinha que se meter de querer ter relação com uma mulher casada? O livro de Provérbios, capítulo 7, versículo de número 7 em diante, vai falar a seguinte coisa, e eu quero abrir um parênteses aqui para te ensinar algo a respeito de espíritos de morte que podem ser instalados na vida de uma pessoa que está vivendo em adultério. Olha só o que diz o texto, Rafa. Livro de Provérbios, capítulo 7, versículo de número 7. Vi entre os simples, descobri entre os jovens um que carecia de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo da escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astutas de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz, sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, e a buscar-te, e te achei. Já cobri de colchas minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores, já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cínamo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã, gozemos, amores. Porque o meu marido não está em casa, saiu de uma viagem para longe. Levou consigo um sactel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. A proposta indecente para aquele garoto parece até que é boa. Fala assim, rapaz, uma mulher dando em cima de mim, sexo, de jeito, faça assim. Olha o que a Bíblia diz, seduziu com as suas lisonjas, com as suas palavras, com os seus lábios e o arrastou. E ele, num instante, a segue, como boi que vai ao matadouro, como servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Então eu abro um parênteses aqui para dizer a seguinte coisa. Existem muitas pessoas que elas adulteraram em algum tempo da vida dela, elas nunca confessaram isso de fato, nunca abriram o coração para dizer, olha, eu adulterei, consertar esse espaçamento, essa brecha espiritual que é dada, e esse espírito de morte é instalado na vida dessa pessoa. E aí essa pessoa faz o quê? Ela vai morrer. Por quê? Porque ela é levada como um boi ao matadouro. Então existem muitas pessoas que estão morrendo, não é, que em algum tempo da vida dela elas adulteraram e nunca confessaram, nunca trataram isso. E você percebe que quando a Betseba chega para Davi e fala para ele, não é, fala assim, olha, eu tenho um problema agora. Qual que é o problema? Engravidei, né? Eu estou grávida. Davi tem um plano miraboloso. Ele começa agora, porque o pecado é assim, a pessoa comete um tipo de pecado e o diabo vai arrumar um jeito dela pecar de uma outra forma para tentar encobrir aquele primeiro pecado. E ela vai se afundando, se afundando, se afundando, até chegar de fato ao fundo do poço. Então, Davi tem um plano, ele fala assim, poxa, essa mulher está grávida, se ela disser que está grávida, ela é casada com Urias, vão mandar apedrejá-la, porque é a lei. Né? E se forem apedrejar, quem é o adúltero junto com você? Davi, o rei. Davi fala o quê? Não, vamos resolver essa situação. Ele manda uma carta a Joabe, dizendo que enviasse Urias o Heteu
para saber notícias da guerra. Agora você imagina só, eu sou de Osasco, né? Eu moro em Osasco, então eu mando alguém de Osasco para Boituva para poder pedir alguém de Boituva ir lá em Osasco para poder me dar notícia de Boituva, sendo que eu já tenho uma pessoa aqui, é muito mais fácil perguntar. Mas Urias se sente muito honrado, ele fala assim, cara, o rei quer saber de mim, como é, o que está acontecendo na guerra, ele se sente, né, feliz naquele momento, parece que está tudo certo, mas Davi tinha um plano. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo, como ia a guerra. Depois disso, Davi a Urias, desce à tua casa, lava os teus pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Então o rei tentou manipular toda a situação. Por quê? Porque o pecado ele faz com que as pessoas manipulem pessoas, com que elas mintam, né? Com que o diabo cria um cenário que aparentemente é maravilhoso, né? Ele vai falar assim, olha, tá tudo certo, tudo organizado. Então ele recebe presente. Porém, Urias tinha um caráter à prova da corrupção. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os seus servos do Senhor e não desceu à sua casa, porque o que Davi disse? Pô, você está cansado da guerra, vai lá e dorme com a tua mulher, né? Vai lá dar uma namorada com ela, porque ele deitaria com a mulher, ela chegava depois da guerra e dizia o quê? Falou assim, olha, eu tô grávida. E aí o povo ia dizer o quê? Pô, é filho de Urias, né? Urias foi lá, namorou a esposa dele, tudo certo, mas ele não faz isso, por quê? Porque Deus não permite. Fizeram-no saber Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada, por que não desceste à tua casa? E respondeu Urias, a arca de Israel e Judá ficaram em tendas, Joabe, meu senhor, e os seus servos, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre, e eu hei de entrar à minha casa para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher, tão certo como vives tu, ó rei. Vive a tua alma, não farei tal coisa. E aí o rei olha e fala assim, rapaz, eu tô com um problema agora maior, porque eu mando trazer o camarada para resolver um problema que eu criei e agora eu tô com outro, eu tenho que tentar resolver outro problema. Então o cara sempre vai tentar resolver um problema com uma mentira, manipulando e arrumando um outro tipo de problema. Segue o texto. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, escreveu uma carta Davi a Joabe e lhe a mandou pela mão de Urias. Então ele viu que de jeito nenhum Urias ia descer na casa dele para poder dormir com Betsebe e que ele estava com um problema sério. Então qual que é a próxima etapa agora do plano mirabuloso do rei Davi? Eu vou mandar matar esse cara. Só que assim, porque ela estando viúva, Betseba viúva, eu posso casar com ela, o povo vai olhar e vai aclamar, fala, poxa, o rei, que rei bonzinho, que rei piedoso, o cara... Tudo organizado, pegou a mulher do cara, agora casou com ela, que coisa linda, parecia uma história linda, uma história de novela até, né? Uma história muito bacaninha, tudo final feliz, tudo certo. E assim acontece. O Urias leva agora uma carta para Joabe, selada com o selo real do rei, ninguém pode abrir aquela carta, né? Sem saber o que está escrito, mas ali dentro daquela carta leva-se a sentença de morte. Ele mesmo leva a sua sentença de morte. Quando Joabe abre a carta, ele lê e fala bem assim, olha, coloque Urias na frente da pior batalha para que ele, na hora que estiver lutando, ele morra, né? E Joabe faz exatamente isso. O Urias vai morrer, ele vai mandar a notícia para o rei Davi, o Urias está morto. E agora ele pode casar com Betseba, porque o marido morto, viúva, tudo certo, tudo organizado. Eu não sei o tempo que passa, Rafa, mas a história que Deus tinha para Davi era uma história muito diferente do que a que ele criou para a sua vida, né? Tanto na questão da herança. Então nós vemos que o pecado, que o adultério abre portas de morte. Nós vemos que a mentira e o pecado sempre vai levar a pessoa a cometer algum outro tipo de pecado. E agora Davi se casa, a mulher está grávida, vai gerar um filho dele. Ninguém faz conta de quanto tempo que está grávida, se casou, morreu ontem o marido, ele já mandou trazer Betseba. Ninguém vai ficar fazendo conta se engravidou de uma semana antes, uma semana depois. Interessa que ele casou e a mulher está grávida e Davi é o pai. Está tudo organizado. Passa-se algum tempo, não sei o período,
Mas Deus manda agora um profeta para conversar, ter um particular com o rei Davi. Porque não tem nada que fica oculto, meu irmão, que Deus ele não vai tratar. Não existe pecado. Eu quero dizer uma coisa para você que nos assiste. Não existe pecado, não existe injustiça que Deus não vá julgar, que Deus não vá tratar. Talvez você esteja olhando e falando assim, poxa, pastor, mas eu vejo tanta coisa, tanta gente. Meu irmão, para tudo existe um propósito e um tempo determinado pelos céus. Vai acontecer. A Bíblia diz que Deus manda Natã até a casa, capítulo de número 12, até a casa de Davi. Chegando lá, ele conta uma história. Ele fala assim, olha, tinham 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado, em grande número, uma cordeirinha. E o pobre não tinha nada, senão uma cordeirinha que comprara e criara como se fosse a sua filha. Crescia com ele, comia do seu bocado. Era como se fosse filho. E vindo um viajante, um homem rico, não quiseste tomar das suas ovelhas, do seu gado, para dar de comer ao viajante que viera com ele, mas tomou a cordeirinha para comer do pobre e preparou para o homem que havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu de sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és esse homem. E assim te diz o Senhor, eu te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul, te dei a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a sua casa de Israel e a casa de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado mais e mais. E aí ele vem, porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante a ele, a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Mas espera lá, quem matou Urias não foi Davi, mas ele teve o quê? A intenção. Ele premeditou. Então, a culpa da morte é embutida na vida de quem? De Davi. Ele planeja, ele faz todo o cenário, e o que acontece? Você vê que Davi ele tinha filhos e a família de Davi vira uma bagunça. O filho estupra a irmã, o filho quer matar o pai. Então a família de Davi começa a virar toda uma bagunça por conta do quê? Daquilo que ele praticou, adultério, mentira, morte, homicídio, não é? Mas vale lembrar que a Betseba está grávida ainda. E aí, versículo de número 15, diz assim, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias lhe dera à luz, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado na terra. Então os anciãos da sua casa chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, não comeu. Ao 7º dia morreu a criança. A minha pergunta para você é a seguinte, Rafa, quem matou a criança? Deus ou o diabo? Deus, não é? Ao 7º dia feriu a criança. Quem feriu a criança? Foi Deus também. O Senhor, não é? Sim. Então assim, quem é que mata? É Deus. Quem é que faz? É o Senhor. Então, quando nós olhamos para a questão de heranças espirituais, é algo muito latente, muito vivo nas nossas vidas. E eu sei que talvez algumas pessoas possam até olhar e falar assim, ó, eu te dei 3 exemplos bíblicos de heranças espirituais. Falei a respeito de Noé, que amaldiçoa não o filho Cã, mas amaldiçoa Canaã. Te falei a respeito de Abrão, que tem uma palavra de bênção, mas ele traz maldição sobre a sua geração, 430 anos. 400 anos são 4 gerações de 100 anos. Não é? Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Então, 4 gerações foram amaldiçoadas. E falei agora a respeito de Davi. Não é? Então, eu te trouxe 3 personagens bíblicos. Aí você pode falar assim, pastor, mas a lei, ela foi extinta, nós estamos no tempo da graça. Vamos ver o que diz a Bíblia, Mateus capítulo de número 5 e o versículo de número 17. Jesus dizendo agora, ele diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou o tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, uma lei que não é revogada, e aí você parte para o âmbito do direito civil para poder entender a respeito,
Uma lei que não é revogada, ela é vigente. Então, uma lei que é vigente, ela tem vigência, ela está valendo ainda. Ah, pastor, então o senhor quer dizer que a lei ainda vale? Vale. Quando você vê Jesus falando a respeito do adultério, a lei ela ficou um pouco mais dura agora, porque antigamente no adultério, quando uma mulher era pega no adultério, um casal era pego no adultério, o que tinha que acontecer com eles? Tinham que ser apedrejados. O que Jesus falou? Eu não digo mais que tem que ser apedrejado se você for pego no ato do adultério, porque se você olhar com um olhar impuro para uma mulher, você já cometeu adultério no seu coração. Então, assim, o que era pior, a lei ou o que Cristo veio afunilar, que ele veio aperfeiçoar? Aperfeiçoando, não é? Então, assim, as pessoas falam assim, a lei de Cristo é mais suave. Não é não, meu irmão. Antigamente você tinha que ser pego. Se você adulterasse e não fosse pego, você, entre aspas, estava na vantagem, né? Entre os homens estava na vantagem. Agora não. Se você olhar com um olho impuro, o teu coração, Deus já sabe, porque os teus olhos refletem o Senhor Deus, ele enxerga através dos teus olhos, meu irmão. Não adianta a gente pensar que, Deus não estava lá, não. Ele vê através dos seus olhos. Por isso que a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons... Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e nós estamos com a campanha 30 dias no Salmo 17. Temos certeza que o aprendizado, que o ganho espiritual vai ser grande e a prosperidade também na sua vida. Participe conosco. O link da playlist está nos comentários fixado e também na descrição desse vídeo você encontra outras playlists para participar. Venha mudar a sua vida e declare nos comentários de cada dia da campanha que você assistir: Deus muda a minha história. E eu tenho certeza absoluta que aquilo que você profetizou, com fé, eu determino em nome de Jesus que já está acontecendo. Campanha do Salmo 17.